nosso bate-papo aqui da Escola Paulista de Direito é com o nosso querido professor e advogado, Dr. Ronaldo Fenelon. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luciana, eu sou responsável pelo relacionamento aqui da EPD. E o tema de hoje, Ronaldo, surgiu porque num bate-papo com vários alunos, com vários professores, inclusive, e profissionais da área do direito, existe um tema que está muito na moda, que é o tal do compliance. E aí todo mundo fala em compliance, mas o que eu percebi é que pouca gente sabe o que é exatamente o compliance. E aí surgiu a ideia, poxa, vamos chamar o nosso mestre para vir conversar com a gente, explicar um pouco sobre isso e falar por que está tão na moda, por que é tão importante. Então vamos partir do zero? Claro. O que é o compliance, Ronaldo? Legal, Luciana. Obrigado primeiro pela oportunidade. É importante discutir compliance, é importante a gente embrenhar nessa área que muitas vezes não é explorada nos bancos das faculdades e gera essa discussão, né? Principalmente em mercados cada vez mais incandescentes. Isso torna-se realmente uma eficácia necessária, né? Bom, o compliance ele vem do verbo to comply, que significa estar em conformidade. Então, eu exijo, de fato, de todas as pessoas que se relacionam comigo, eu exijo que ela esteja em conformidade. E inconformidade significa estar em conformidade com a lei, com os regulamentos, com as portarias, com todas as normas regulamentadoras, ou seja, estar em sintonia com todo o arcabouço legislativo e regulatório que cada segmento, cada assunto da economia possui. Então, ele não envolve apenas uma área específica, ele não envolve apenas uma legislação em específico, mas sim um arcabouço, um compêndio de normativas que é bastante interessante para que o compliance seja observado e principalmente mantido. Tá, mas ele está mais ligado com o direito empresarial? Ele está ligado com o direito empresarial, mas também com todas as demais áreas. Por exemplo, hoje se diz muito acerca do compliance digital, né, que deriva-se da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também tem enfoques sobre a privacidade, enfoques sobre a Constituição Federal e, notadamente, sobre a contratação de pessoas que serão captadas em relação à sua imagem, aos seus dados, aos contratos de trabalho. Então é importante que você tenha, sim, uma noção empresarial, mas, por exemplo, tenha uma noção de governo, de regulação, de corrupção, né, que são temas que tangenciam o compliance, mas que devem ser observados em todas essas relações. Porque muita gente vem falando que o compliance seria só nas empresas, nas grandes corporações, mas a gente vê compliance no público também, então... Principalmente, né, o nascedouro do compliance, ele deriva exatamente dessas relações. Ele nasce especificamente como compliance a partir do caso Watergate, nos Estados Unidos. Então, faz nascer uma legislação super importante, que é a FCPA, vigente até hoje nos Estados Unidos, e que é, sobretudo, uma gênese de todas as leis que tratam de compliance no mundo todo. Em 2010, nós tivemos uma outra lei bastante importante, que é a UK Bribery Act, que é uma legislação que trata no âmbito da anticorrupção no Reino Unido, e nós tivemos a nossa própria lei de compliance em 2013, já imbuída daquelas operações da Polícia Federal na época do mensalão, e que foi uma lei que bebeu um pouco da fonte da Bribery Act do Reino Unido, mas, sobretudo, trouxe inovações bastante importantes no ponto de vista criminal. Porque é a primeira legislação que ousa penalizar pessoas jurídicas. Bacana. Então, ela traz uma inovação bastante interessante sob o viés legislativo no âmbito penal. Além disso, a legislação brasileira ela tem um fator diferencial também. Nos Estados Unidos, quem processa ou quem pode processar, tendo em vista um ilícito de compliance, são duas agências, e somente essas duas agências. Na Inglaterra, apenas uma agência é o ente competente para averiguar, processar e punir.
E no Brasil nós temos o que nós chamamos de multiagências. Então, desde uma prefeitura até o governo, ou mesmo a União, serão responsáveis para processar, procedimentalizar e também punir todos os agentes que enveredarem por ilícitos na área de compliance. Entendi. Agora, Ronaldo, você consegue trazer para a gente assim, tipo um marco de quando, desde quando e por que o compliance se tornou tão importante e hoje todo mundo fala dele, todo mundo quer aprender tudo sobre ele. É uma área super interessante para se explorar, para atuar profissionalmente. Tem algum ponto de partida? Não tenha dúvida. Eu acredito que com a globalização da economia, dos investimentos, né, você acaba tendo que se regular também e se pautar pelas normativas dos outros países. Então nós precisamos, ao buscar novos mercados, nós precisamos estar aptos para receber esses investimentos e estar em conformidade com as leis desses países. Então, tendo em vista essas diretrizes, nós, do Brasil, também criamos o nosso arcabouço legislativo, que acaba por definir essas instâncias e acaba por definir essas importâncias de se investir tanto em compliance. Um outro ponto, as novas leis que acabam surgindo no Brasil depois de 2013, que é quando o nosso marco legal acaba sendo promulgado, elas acabam mencionando a necessidade de você veicular e criar o que nós chamamos de plano de conformidade. E esse plano de conformidade ou política de integridade das empresas e até mesmo das instituições, ela calha inclusive naquilo que o mercado entende como mais salutar. Vou te dar um exemplo. A nova lei de licitações, ela serve como critério de desempate, no caso de uma licitação, o fato de você ter um programa de integridade instalado há mais de 6 meses. Então, ou seja, aquelas empresas que optam pelo programa de conformidade, que optam pelo atendimento da lei, elas acabam se integrando numa prerrogativa. Então, elas estão em uma prerrogativa em detrimento das demais. Isso faz com que microempresas, empresas de pequeno porte, também procurem o mercado de compliance, ampliando, portanto, a procura por esses profissionais. Vai chegar um ponto, e a gente espera que isso seja breve, que as pessoas somente contratarão pessoas, fornecedores, ou se relacionem a partir do momento que elas conheçam a ética, a moralidade e as instituições que essas empresas praticam. Não é? Compliance parece estar muito ligado com governança e a gente pode trazer um pouquinho do ESG? Acredito que sim, acredito que sim. Por quê? Porque quando a gente pensa em governança, a gente também pensa em controles. Sim. Né? Então, quando a gente pensa em controles, alçadas, possibilidades, a gente também quer entender a integridade daquela empresa que adota a governança como a sua matriz. Então, quando a gente cria uma matriz de risco, quando a gente estabelece essa matriz de risco, sobretudo a gente também envereda no caminho que essa empresa deseja seguir no mercado. Sim. E aí eu entro num outro ponto que é super caro para nós do direito, que é a questão reputacional. Então, quando eu estou em conformidade, quando eu busco padrões de excelência em compliance, eu também busco estar fora do centro das atenções em relação a escândalos, em relação a ofensas legislativas. Se eu estou em compliance, eu não digo que eu elimino o risco, mas eu diminuo bastante e consideravelmente o meu risco em relação a operações, em relação a desvios, em relação à corrupção. Então eu consigo minimizar acentuadamente o risco nas operações. Agora vamos falar um pouquinho do mercado. É um mercado que ainda tem muita oportunidade, busca profissionais? Luciana, eu acredito que o mercado de compliance, assim como o mercado de privacidade de dados, ele e tem acontecido com ele basicamente o oposto do mercado da advocacia. Por quê? Porque nós temos salários mais atrativos, nós temos posições de maior senioridade, então você tem mais oportunidade de crescimento, de envolvimento, de criação, até porque muitas empresas colocam o advogado como o marco inicial de um departamento de compliance.
Então, o primeiro colaborador de um departamento de compliance acaba sendo o advogado, Sim. que cria as políticas de conduta e ética da empresa, cria as relações e regulamentos, por exemplo, de utilização de um celular, de dress code dos colaboradores, de tratamento, de não manifestação política. Tudo isso faz parte de um regramento de compliance. Então, quando eu coloco o advogado como a válvula motriz de um departamento de compliance, eu acabo criando um nicho de mercado que até então não existia. Não existe na lei nada que obrigue ser advogado para trabalhar com compliance, mas é acima de tudo preponderante que se conheça as leis que baseiam e que norteiam todo o sistema regulatório ou marco regulatório daquele assunto que se trata. Então, se eu já tenho uma pessoa que conhece esses marcos legais e que sabe interpretar esses marcos legais, muito provavelmente eu terei sucesso na implantação de um programa de compliance. Então, eu vejo muitos advogados hoje em dia que estavam caminhando numa carreira e acabam fazendo um 360 na carreira e enveredando para a área de compliance. Por quê? Ele se livra do poder judiciário e das mazelas que acompanham o poder judiciário. Ele se vê livre dos baixos salários, muitas vezes pagos aos advogados em início de carreira, as lacunas de formação, porque eu posso começar a estudar do zero para poder entregar um programa de compliance. Aliás, é até indicado que eu faça isso. Por quê? Porque não existe modelo de compliance pronto, fechado. Então, vamos imaginar que a EPD nos contrate para criar o programa de integridade. A primeira coisa que eu tenho que fazer como membro do departamento de compliance é conhecer a cultura da EPD. E baseado nessa cultura, eu começo a criar as políticas, sobretudo o código de ética e de conduta, e depois as demais normas regulamentadoras da EPD. Então, não há como eu utilizar para a EPD um marco regulatório ou um plano de contingência que já foi utilizado em outra instituição. Eu corro o risco de ler de maneira equivocada ou até de trazer prejuízos efetivos à empresa. Então, por isso que é um trabalho de customização que envolve conhecimento jurídico e sensibilidade. Acredito muito que a ciência do direito, as ciências sociais e jurídicas, ela esteja muito associada à evolução da profissão de Compliance Officer, que é o responsável pelo departamento de Compliance, e também pelo encarregado de dados, que não deixa de ser o instrumento de compliance contra violações de dados de fornecedores, de clientes, de todos que estão envolvidos na cadeia da empresa. Entendi. Pessoal, o Dr. Ronaldo, ele é nosso coordenador do curso de Compliance aqui da EPD e tem uma carreira incrível na área aí. Ronaldo, a gente inverteu um pouquinho a ordem para trazer o assunto e fala um pouco da sua experiência, assim, do que você vê hoje como possibilidade aí nessa área ou às vezes em outra que pode estar até interligada, enfim. Claro, claro. Eu trabalhei diretamente com uma empresa inglesa que utilizava, portanto, a legislação britânica em todas as suas relações. Então, ela exigia que todos os contratos contivessem as cláusulas da política, denominada política ABC, portanto, uma política anticorrupção, e que tinha toda a preocupação com a integridade das pessoas, com a integridade dos relacionamentos, e a gente acaba cativando-se, né, por essa ideia de ética nas relações. Isso é muito importante na medida que a gente também precisa implementar esse tipo de cultura no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa casa. E eu vejo isso como uma oportunidade na medida que os mercados vão se ampliando, a iniciativa muitas vezes privada não é suficiente para congregar todos os anseios mercadológicos e eu passo a buscar, portanto, no governo, no Estado, também uma alternativa de receita. Quando eu busco no governo essa alternativa de receita, e não precisa necessariamente ser apenas no Brasil, eu posso pegar um financiamento governamental fora do país, eu posso ter uma linha de pesquisa paga por um instituto fora do país. E quando eu faço essa escolha,
eu preciso, evidentemente, passar por um escrutínio. Então, eu preciso preparar essas empresas e torná-las aptas a conhecer desse sistema de moralidade, desse sistema de relacionamento exato que é derivado do compliance. Quando você escolhe a atuação no compliance, quando você opta pelo trabalho no compliance, você não chega a zerar o risco nas relações. Isso é impossível, né? A gente não consegue zerar o risco, porque ele sempre está presente. Sim. Mas o que é possível fazer com um certo grau de acuracidade é desenvolver o que nós chamamos de matriz de risco. E na nossa pós-graduação aqui da EPD, a gente consegue tangibilizar essa possibilidade de criarmos uma matriz de risco, em que tanto a oportunidade quanto os recursos são verificados, são colocados em gráficos e em dados, e eu consigo mostrar para o meu cliente que efetivamente ele tem naquelas áreas, naqueles impactos, um risco maior. Sim. Então, a ideia é dar ao estudante do nosso curso de pós-graduação, dos nossos cursos em geral, dar a possibilidade dele ter ferramentas práticas para colocar um programa de conformidade, um programa de integridade de pé. Vale lembrar que nós temos normas internacionais como o COSO e também normas regulamentadoras brasileiras que colocam requisitos. Inclusive, a própria PGR, ela emite um selo que é bastante visado por empresas que se relacionam, principalmente com a Europa, com os Estados Unidos, que é o selo Proética. E cada vez mais esse selo Proética, ele é mais difícil de se obter. Por quê? Porque cada vez mais também o ser humano acaba buscando maneiras de burlar o sistema, burlar as regulamentações. Então precisamos ser também cada vez mais inventivos do lado de cá no compliance. Legal. O seu caminho profissional foi uma advocacia tradicional e seguindo para o compliance depois? Como é que funcionou? Exatamente. Eu me formei tradicionalmente na Faculdade de Direito, busquei um escritório de advocacia como primeiro assento. Do escritório eu migrei para a área corporativa, então eu entrei numa empresa de capital aberto, participei da abertura de capital, aliás, dessa empresa, e nesse primeiro momento já surgiu a necessidade, até por envolver uma empresa de capital aberto regulada, portanto, naquela época pela Bovespa, né, hoje a B3, diversas regulações que até então eu não conhecia. Então, essa necessidade de estar em conformidade com as regulações me fez ver que, muitas vezes, o trabalho do advogado não é só nos tribunais, não é só aguardando a boa vontade de um juiz, os prazos longos e incansáveis do judiciário, mas sim, eu posso estar produzindo para que a empresa alcance resultados, para que ela tenha resultados efetivos. E o jurídico é estratégico nessa obtenção. E aí comecei a trabalhar nesse momento de preparação da empresa para o IPO, migrei para outras corporações depois, e aí nessas outras corporações a gente também atuou naquilo que a gente chama de M&A, né, o Mergers and Acquisitions, que é exatamente um ponto bastante interessante. Só se compra um ativo conhecendo esse ativo profundamente. E você só conhece profundamente um ativo na medida que você faz uma investigação. Sim. E a investigação e não poderia deixar de ser, compliance. É muito legal o tema, é muito rico o tema, é muito bacana. Eu ficaria aqui muito mais tempo, porque é sempre um aprendizado enorme estar do seu lado, Ronaldo. Eu que te agradeço. E a EPD só tem a te agradecer. É uma honra tê-lo como nosso professor, né, como coordenador do nosso curso. Fica o convite para conhecerem o nosso curso e conhecerem mais um pouco também da história desse grande profissional que a gente tem aqui. Obrigada, Ronaldo. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez, gentileza demais da sua parte. E estamos esperando esses novos alunos aí para descobrir o universo do compliance. Muito obrigado. É isso aí.